Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. A cada edição, toda semana, nós trazemos uma conversa, nós falamos um pouco do assunto tratado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. A Escola Bíblica Dominical que acontece naturalmente a cada domingo, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Você pode participar em qualquer Igreja Cristã Maranata ou também assistir pelo nosso canal no YouTube. Temos aqui, nessa ocasião, os pastores Jerônimo Silva e Júlio Filgueiras, a quem eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Sérgio, pastor Jerônimo e a todos que participam conosco. A paz do Senhor, pastor Sérgio, pastor Júlio e aos que nos acompanham. Nós estamos nessa jornada nas profecias, nas cartas do Apocalipse, e como tem sido edificante nós vermos que muito mais do que a letra, do que o histórico, há um mistério e que o Senhor quer revelar esse mistério. Aliás, Júlio, antes de nós entrarmos aqui, tem uma colocação que o pastor Gedeuti sempre faz a respeito do mistério. Que o homem precisa descobrir o mistério. Como é que é isso? Bem, essa fala, essa frase, que o homem precisa conhecer o mistério, ou descobrir o mistério, ela nos leva à total dependência do Espírito Santo. Por quê? Porque a salvação não é um convencimento humano. Existe um mistério na salvação. Existe uma revelação de Deus na salvação. Não é um convencimento de um pastor, não é uma lavagem cerebral, não é uma imposição familiar ou religiosa, mas é uma experiência pessoal com Jesus, quando Jesus se revela através do Espírito Santo. O Espírito Santo revela um Jesus vivo, ressurreto, que venceu a morte, é glorificado e está atuando na vida da igreja. E também tem uma questão em linha com o que você falou, Júlio, que é o fato de que, se nós formos pegar a Bíblia, cada um vai ter a sua interpretação. Pegar um texto, vamos ler um versículo aqui, junta numa sala, 50 pessoas vão ter 50 versões. Um fala uma coisa, outro fala outra. Por quê? Porque isso é a mera interpretação daquilo que está na letra. E o que o Senhor quer nos levar a viver, a descobrir, a entender, é o que está além da letra. A letra, a bem da verdade, como está na própria palavra, mata, mas o Espírito vivifica. Então esse mistério é a revelação. Por isso que está aqui na primeira carta, Jerônimo, carta à igreja de Éfeso, esse castiçal com as suas 7 lâmpadas, que nos leva a essa compreensão e também a própria profecia da revelação da luz que é indispensável para o homem. Exato. O castiçal, esse em especial a menorá, né, que podemos chamar, ele tem essas 7 lâmpadas ali, as 7 chamas. E isso é importante porque quando nós vemos em Apocalipse 1:29, quando explica o que são os 7 castiçais, fala, os 7 castiçais são as igrejas. Ou seja, e as chamas acesas é o que? É a revelação no Amém. meio da igreja. Uma igreja, ela só tem a luz de Cristo quando ela tem revelação. Quando ela não tem revelação, o castiçal é apagado. Ou seja, para que serve um castiçal apagado? Para nada. Vira que história, objeto de decoração, vira alguma coisa aleatória. Mas a carta a Éfeso, nós temos ali o castiçal, que é tipo o quê? Da revelação. Essa igreja começou, ela iniciou ali o seu chamado pela revelação, trazendo a revelação, porque o Espírito Santo dava a ela, dizia a ela o que ela deveria dizer. Amém.
né? Até a expressão, o pastor Gedeuti usou recentemente, do apóstolo Paulo, porque o que eu recebi do Senhor, também ensinei a vós. Ou seja, Paulo não andou com o Senhor Jesus, né? Ele veio depois. Paulo recebeu de quem? Do Pai, recebeu através da revelação do Espírito Santo e também passou para a igreja. Ou seja, a revelação, ela precisa estar no seio da igreja. Amém. Uma observação importante sobre o candelabro, que é a menorá que o pastor Jerônimo mencionou, é que a origem lá na história de Israel, o candelabro ficava no lugar santo ali no tabernáculo. Então ele tinha uma função. Ali naquele local no tabernáculo, você não tinha uma janela, você não tinha iluminação natural. Então ele iluminava ali o caminho do santuário, o caminho do Santo dos Santos. Glórias a Deus. Então o sacerdote, quando entrava para ministrar e ele ia até a presença de Deus, ele precisava dessa luz, que era através do azeite, né, que era acesa. Então, sem a revelação, o homem não entra no Santo dos Santos. O homem não vai até onde está o mistério, a presença de Deus, a revelação do Deus vivo. Até sem a revelação, não se pode ministrar. E aí, falando para pastores, né, aqueles que foram chamados, os ministros, né, os sacerdotes, ministério tem que ter revelação. Amém. Tem que ter profecia, tem que ter dom, a palavra revelada. A revelação precisa estar, porque senão você não consegue ministrar. Quem ministra no escuro? Você tropeça, você cai. Mas quando você ministra com a luz, com a revelação, no corpo, né? Todas as coisas no corpo, todas as coisas estão ali patentes. Você consegue, ele ia à mesa, ele ia ao altar, ele voltava. Por quê? Porque havia revelação, havia luz. E a luz nos faz poder ali ministrar perante o Senhor. E o Júlio falou uma coisa, o corpo, que você ressaltou também, e isso é muito importante, porque na verdade é claro que o homem, você que é um crente em Jesus, já está caminhando, iniciou a caminhada há pouco tempo, todos precisam ter efetivamente a sua experiência individual, particular com Deus. Eu não vou salvar ninguém, ninguém vai me salvar, eu e o Senhor. Eu tenho que ter a minha experiência, sem dúvidas. Mas essa experiência individual está conectada, está interligada com a ação do Espírito Santo no corpo. Muito bom. Então, porque se eu pegar um dedo aqui, eu cortar o dedo, botar aqui em cima de uma mesa, daqui a pouco ele vai morrer. Vai apodrecer e tudo aquilo que nós sabemos. Então, o membro, aquele que quer uma bênção, quer o Senhor na sua vida, ele tem que ter essa experiência da revelação e ele vai para o joelho, ele vai buscar o Senhor, vai orar, vai buscar a palavra, vai jejuar. Agora, dentro desse conceito profético de corpo, porque o sangue circula dentro do corpo e é o sangue que purifica e que alimenta. Bendito seja o nome do Senhor. Só isso a gente podia ficar aqui. É verdade. Mas nós temos aqui o nosso roteiro e estamos na quinta carta, que é a carta à igreja de Sardes. Então, nós já vimos nas últimas semanas e conversamos, e a escola bíblica sobre as demais cartas. Agora nós iniciamos há pouco tempo a carta à igreja de Sardes, que traz um momento que a igreja, até certo ponto, havia se perdido. Até certo ponto não, a igreja de fato havia se perdido. A junção do poder religioso com o poder econômico, político e tudo isso, e houve a perda, houve um desvio, mas sobrou um remanescente, houve um restante. Então, a partir desse restante, tem aqui, reforma religiosa. Então, o período de Sardes foi marcado por essa reforma. Nós vamos falar dela, mas antes, eu vou ler um texto que aqui, Sardes, aqui na coluna de baixo, está conectado profeticamente, esse período, a Mateus 13:44, que é a parábola do tesouro escondido, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo,
que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nós vamos falar bastante sobre esse texto no aspecto profético, mas antes, Jerônimo, ligando a período de Sardes, quem foi este homem que achou esse tesouro? Bom, este homem ele representa exatamente esses restantes que o pastor Sérgio mencionou. Ou seja, esses restantes são aqueles que foram usados, que encontraram esse tesouro, que é a palavra. E nós falamos muito de Lutero, né? Mas antes de Lutero, nós tivemos outros irmãos pré-reformadores que foram muito usados. Wycliffe, por exemplo, os valdenses, nós também tivemos a Jerônimo de Florença, o outro Jerônimo que o pastor Gedeuti menciona, que era de Praga. Nós tivemos diversos irmãos que foram usados. John Hus também, que foram usados, que o que? Eles foram despertados pela palavra. Glória a Deus. Então você vai ver, cada um tem a sua história. Em momento oportuno, acho que podemos até trazer um testemunho de cada um deles, não é, pastor Sérgio? Claro. Para que os nossos irmãos se situem. Então esses homens encontraram este tesouro, que estava enterrado em um campo. Depois acho que podemos falar. E eles foram usados para trazer esse tesouro à luz, que até então estava escondido pelo adversário. Então, este homem são os restantes, esses pré-reformadores e os reformadores que foram usados para trazer a palavra. Júlio, como é que a gente pode começar a entrar na mensagem, na profecia desse texto? Bem, nós mencionamos até no último programa que a igreja de Sardes, ela recebe o cumprimento de promessas do Senhor. E uma delas estava ligada à palavra. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Essa espada é a palavra. Então aqui nós vemos o cumprimento dessa profecia. Amém. Que profecia era essa? O Senhor ia vencer toda uma estrutura religiosa, uma estrutura de poder, e Deus ia usar a sua palavra. Amém. Deus usa então os pré-reformadores, especialmente Lutero, quando em 1517 ele prega lá na porta da catedral as bases da reforma, 95 teses, e ali inicia-se então essa descoberta do tesouro. O tesouro que estava escondido agora foi revelado, a palavra estava sendo exposta a todo aquele que desejava. Ela não ia mais ficar escondida no campo dos interesses da igreja histórica, mas agora ela ia ficar escondida nos corações. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É interessante essa aplicação que o pastor Júlio fez sobre o campo. Quando nós olhamos as parábolas, você vai ver o semeador saiu a semear. Aí depois nós temos a segunda parábola, que é a parábola do trigo e joio. E um homem, o pai de família, semeou a boa semente. Quando nós chegamos na parábola do grão de mostarda, e um certo homem tomou a semente e lançou no seu campo, ou seja, mudou o campo. O campo que era do pai, onde foi semeado o trigo, quando você entra na parábola do grão de mostarda, o campo mudou. Por quê? Porque a partir daquele momento já era o campo do interesse do homem. Então, você vai ter depois a parábola do fermento, não é? Que a mulher lança nas 3 medidas de trigo, e temos a parábola agora do tesouro escondido, ou seja, o campo, aquele campo de interesse humano aparece novamente. Ou seja, ele escondeu a palavra no interesse humano, no interesse religioso, no interesse da filosofia, no interesse das obras. Ou seja, esse campo ele está sempre aparecendo na história do homem. Por quê? Porque o adversário ele está sempre tentando pegar a palavra e esconder. Pegar a palavra e lançar naquilo que é o campo dele. Até porque, até esse momento, a palavra, ou seja, a Bíblia, ela estava literalmente escondida no sentido de que as pessoas não tinham acesso a ela. E isso foi matando a igreja. E ficaram os restantes, já falamos disso. Então, você não tinha a palavra
sob nenhuma forma, sob nenhuma ótica você tinha acesso à Bíblia. E o povo foi morrendo. Já nos nossos dias, se esconde de maneira diferente. Porque você tem a Bíblia, não só física, mas você tem digital, você tem de tudo quanto é jeito. Você abre aqui na palma da mão, você quer Bíblia, você quer... Tá tudo bem. Ou seja, hoje você tem a fartura da letra, só que não há a revelação. Ou seja, o próprio maligno, ele esconde hoje a palavra está escondida pela ausência do Espírito Santo. Ou seja, o que adianta você ter Bíblia, você ter conhecimento, até estudar, eu vou fazer a faculdade, mestrado, e tá tudo certo, saber, não ocupa lugar, mas sem ter o Espírito Santo, qual é o valor? Porque sem o Espírito Santo, a Bíblia não leva o homem a uma experiência de salvação e de transformação. Porque não há o mistério. O mistério é quando há uma operação do Espírito Santo. E por isso que a palavra revelada é a Bíblia além da letra. Quando você lê uma passagem bíblica, você não vai se ater somente àquilo. O Espírito Santo vai te mostrar que ali naquele texto há um projeto de salvação. Muitas vezes nós vamos identificar ali a Trindade, uma profecia sobre o arrebatamento da igreja. Então, esse é o mistério que está na palavra, e esse mistério alimenta a alma. Esse mistério traz vida. Júlio, será que é por isso que o homem aqui da parábola, ele sente tanto gozo, tanta alegria, que ele vende tudo quanto tem e adquire aquele tesouro? Exatamente. Nós vemos que essa decisão que esse homem aqui toma, que os reformadores tomaram, e que Lutero tomou essa decisão, de deixar para trás todo aquele status religioso, toda aquela posição religiosa, todo aquele conhecimento que ele tinha, que para ele era até bom. Naquela época a igreja tinha um poder muito grande. Então era uma posição confortável, cômoda, como o senhor disse. Ele abre mão de tudo isso. Por quê? Porque ele encontrou algo muito mais valioso. Amém. Pelo gozo do tesouro. Quando ele descobriu a palavra, ele ficou tão contente, tão alegre, a sua alma regozijou, ele falou, nada mais disso tem valor para mim. Eu prefiro sofrer, eu prefiro entregar minha própria vida. Por quê? O ministério, a palavra, era maior do que a própria vida dele. E vale para o homem nos nossos dias. A decisão, quando você vê alguém assim, fulano se converteu, vai ser batizado nas águas. Por quê? Porque as pessoas têm um encontro com Jesus. O Senhor se revela. O Espírito Santo começa a fazer uma obra, a mudar a história daquela pessoa. Ela deixa tudo, os conceitos, a razão, os ambientes. Muitas vezes deixa amizades, práticas pecaminosas, mundanas, e se lança inteiramente nas mãos do Senhor. É isso que eu quero. Eu quero Jesus agora. Para algumas pessoas até, essas pessoas que estão abrindo mão de tudo, vão ficar tristes, mas você vai perder tudo, você vai abrir mão de tudo, você não vai se sentir sozinho. O mundo não entende. Essas pessoas que fazem isso, porque tiveram uma experiência com Jesus, fazem pelo gozo do tesouro, fazem com grande alegria, abrem mão do mundo, renunciam ao pecado, porque tem um gozo da salvação no seu coração. E o que é interessante, ele vendeu, ele não trocou, ele vendeu. Por quê? Porque tem preço. Que coisa, hein? A nossa escolha tem um preço. Você vai deixar algumas coisas, você vai renunciar a algumas coisas. Até quem nos acompanha, o senhor, a senhora, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, houve um preço, nós pagamos, ou melhor, nós vendemos, teve um preço pago. Nós deixamos algumas práticas, deixamos algumas situações, deixamos também as tristezas, as angústias, as tribulações. Teve um preço, mas o valor do tesouro é maravilhoso. O valor da palavra, o valor da bênção do Espírito Santo, o valor daquilo que o Senhor fez na nossa vida é maravilhoso. Porque o que é o interessante? Ele vendeu tudo e ele comprou o campo. Aí muda. O campo não era mais do interesse humano. Agora o campo seria do interesse do Espírito Santo. Glórias a Deus. Quando ele encontrou, ele viu a palavra, ele viu que somente a palavra, né? Depois nós vamos falar, somente a fé,
tudo aquilo, e ele olha, não, esse campo ele não vai ser mais do interesse humano. Esse campo agora que tem um tesouro vai ser para que o Senhor faça a obra dele. Ou seja, mudou. Quando nós temos a vida governada pelo Espírito Santo, muda. E o Senhor faz aquilo que Ele quer na nossa vida. Bendito seja o Senhor. Bem, nós falamos um pouquinho antes das 95 teses que Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg, ok? E eu gostaria que a gente passasse aqui rapidamente pelos 4 princípios entre todas essas colocações, mas os 4 grandes princípios que nortearam essa reforma e que norteiam a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja fiel, que está aguardando o grande dia do Senhor, que são a supremacia da fé sobre as obras, o sacerdócio universal do crente, Jesus, o único Salvador, e o livre exame das Escrituras, a Bíblia como única regra de fé, que, na verdade, tudo isso aqui não é novidade do ponto de vista bíblico. Porque sempre esteve. Antes da reforma, isso já estava. Tudo isso aqui estava na palavra. Não foi escrito depois, pastor. Não foi escrito depois. Não foi da cabeça de Martinho Lutero. Isso só foi ressaltado como os pontos indispensáveis para todo aquele que quer ser salvo. Vamos começar aqui. Supremacia da fé sobre as obras. Vamos falar um pouquinho desses 4. Jerônimo, pode iniciar. É até interessante porque quando nós vemos em Apocalipse 3:1, quando o Senhor fala daquela igreja, ele fala bem assim, eu conheço as tuas obras, tens nomes de quem vive, mas está morta. Verdade. Por quê? Porque essa igreja foi a igreja que substituiu aquele período ali de Pérgamo, Tiatira, chegando a Sardes, ela substitui o quê? A fé pelas obras. Então você tinha o pagamento, tinha as indulgências, você tinha que fazer as caridades. Por quê? Porque eles colocavam as obras acima da fé. E na verdade não. Salvação é pela graça. Salvação é pela graça. Por meio da fé. Por meio da fé. Não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, a fé, ela está acima das obras. A fé, ela, na verdade, a fé te faz fazer a obra. Né? Mostra-me, né, a palavra, Tiago, né? Mostra-me, eu mostrarei a minha fé e mostrarei as obras, diz o texto, até podemos ler depois. Ou seja, a fé é que nos move, não é a obra que nos move. Ou seja, é a fé. A fé está acima de todas as coisas. A fé é o elo que liga o homem a Deus. Né? Agora, Júlio, sacerdócio universal do crente, e também já pode falar um pouquinho junto, Jesus, o único Salvador. Esses 2 princípios estão quase que ligados, porque o sacerdócio, quando a gente fala em sacerdócio, a gente volta lá para o Antigo Testamento, que tinha um sacerdote os sacerdotes ministravam no tabernáculo, como o próprio pastor Jerônimo mencionou, tinha o candelabro, tinha a mesa dos pães da proposição, tinha o altar do incenso. Todos os dias ele entrava nesse lugar. Mas uma vez por ano, ele ia no lugar de maior intimidade, onde estava a revelação de Deus, que era o Santo dos Santos, ou Santíssimo lugar. Só o sumo sacerdote podia ir lá. Uma vez por ano? Uma vez por ano, Marca não sem sangue, tinha que ter sangue nas orelhas, nos dedos. Ou seja, e se ele estivesse em pecado, ele seria morto ali naquele local. Tinha que entrar até com as campainhas, para que as pessoas ouvissem as campainhas e soubessem que ele estava vivo lá dentro enquanto ele ministrava. O que acontece agora? Quando vem uma igreja histórica, ela traz de volta esses elementos do Antigo Testamento. Nas vestes, roupas, apagamentos, rituais. Aqueles rituais, aquela liturgia, incenso, sinos, vestes. Mas quando Lutero descobre a palavra, ele percebe que isso não era para o Novo Testamento. Agora o mistério estava revelado. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o véu que separava esse lugar santíssimo, que ninguém tinha acesso, quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Amém. Quem está assistindo agora de casa, nós não somos sacerdotes lá do tempo de Moisés, mas você possui agora esse
princípio, o sacerdócio universal do crente. Todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Salvador, você pode estar no Santo dos Santos, onde está a presença de Deus. A palavra de Deus chega a dizer que nós não devemos entrar com medo no Santo dos Santos. O sacerdote, imagina, ele poderia morrer naquele lugar, mas nós devemos entrar com ousadia pelo Amém. sangue de Glória a Jesus Cristo, Jesus. pelo sangue do Cordeiro. Se você tem o poder do sangue de Jesus na sua vida, você vai viver uma vida de intimidade com Deus. E como o pastor Sérgio solicitou, Jesus o único Salvador. Por quê? Ele é o único caminho que pode nos levar ao Pai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único mediador. Não precisa de um intermediário. Não precisa de você pedir a um homem para que esse homem interceda por você. Seja diante homem de vivo ou Deus. morto. Exatamente. Se você for ao Pai em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, Amém. você será ouvido por Deus. E o Espírito Santo vai agir e vai ser derramado. Aleluia. Glória a Jesus. E o quarto princípio citado foi da Bíblia, a única regra de fé que nos baseia em tudo. E nós vamos fechar aqui lendo Apocalipse 3:3, porque está na igreja de Sardes, que é na verdade um apelo. Lembra-te, pois, de que tens, ou do que tens recebido, ouvido, guarda-o, arrepende-te. E se não vigiares, verei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Jerônimo, a descoberta do tesouro escondido tem um valor inigualável. Agora, é preciso o homem estar atento a esta verdade profética que está no texto aqui projetado, até por conta do momento que nós estamos vivendo. Sim, o homem ele tem que ouvir, guardar e arrepender. Ou seja, o homem precisa ouvir a voz do Espírito, guardar o que o Espírito Santo está revelando, tem revelado para este momento. E ele tem que se arrepender. Ou seja, arrepender é mudar. Arrepender é ter outra postura. Até porque o Senhor Jesus diz isso no sentido de que o homem tem uma outra postura. Por quê? Se não vigiares, virei como um ladrão. A ti como um ladrão. Se não vigiar. Ou seja, se você vigiar, ele não virá como um ladrão. Ele virá para o mundo como um ladrão. Por quê? Porque o mundo não espera. É isso mesmo. O mundo não espera. Então, quando Jesus voltar, o mundo vai achar que foi saqueado, que Jesus voltou como um ladrão. Mas nós o esperamos. Amém. Nós o aguardamos. Glória a Deus. Nós cremos. Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. Ou seja, ele não virá para nós como ladrão, mas ele virá para nós como o nosso Salvador, Glória a Deus. o nosso Redentor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Que alegria estarmos todas as semanas falando sobre as maravilhas do Senhor. Glória a Glória a Deus. Jesus. Pai do Senhor a vocês, Pai do Senhor a todos.